Bem-vindos e bem-vindas ao Blueprint of Mastery. Hoje vamos mergulhar em um tema que, embora desafiador, é fundamental para qualquer liderança que almeje excelência e humanidade. Falar de demissão nunca é fácil. Contratar é sempre uma promessa de futuro, um fôlego de otimismo. Mas e quando esse pacto se rompe? Como lidamos com o adeus sem destruir o que construímos e, pior, sem abalar a confiança de quem fica? Para desvendar essa questão tão complexa e muitas vezes dolorosa, temos em mãos um artigo perspicaz, A Arte de Despedir com Alma, o último teste da liderança, Offboarding Ético, escrito por Walter Maier. Alex, para começar, qual é a dor que o autor busca resolver aqui e por que ela é tão crítica? É uma questão central, Sarah, e o artigo nos confronta com uma realidade dura, mas necessária. A maneira como desligamos alguém é o verdadeiro espelho da nossa cultura. Ele aponta que vivemos a era das demissões via Zoom, onde cortes são muitas vezes decididos friamente por planilhas e comunicados por e-mails automáticos ou mensagens genéricas. A tese central é que isso não é, de fato, eficiência operacional, mas o que o texto categoriza como covardia executiva. Delegar a dor da demissão para um algoritmo, uma consultoria ou um e-mail é, em essência, abdicar do papel moral da liderança e, consequentemente, destruir capital social acumulado por décadas em minutos. O verdadeiro custo de uma demissão mal conduzida, o autor argumenta, não se limita à verba rescisória, mas se manifesta na temida síndrome do sobrevivente, uma queda brutal e silenciosa no engajamento e na confiança dos funcionários que permanecem. Compreendo a crítica à desumanização e a essa covardia do algoritmo, Alex. Mas sejamos realistas. Na pressão por margens de EBITDA, na correria do dia a dia e com a crescente complexidade das estruturas organizacionais, não é mais rápido e, de certa forma, eficiente usar a tecnologia ou equipes especializadas para fazer cortes? É difícil para um líder, em meio a tantas prioridades e frentes de trabalho, sentar e ter conversas difíceis com cada um, especialmente se forem muitos desligamentos. É verdade que a eficiência e a pressão por resultados são imperativos reais, Sarah, e a teoria muitas vezes esbarra na prática. Contudo, o texto nos mostra que essa eficiência superficial é ilusória e tem um custo oculto altíssimo e raramente contabilizado. O artigo destaca que quando demissões são mal conduzidas, com e-mails frios ou avisos de bloqueio de acesso às 18 horas de uma sexta-feira, os olhos de toda a organização estão observando. Os funcionários que permanecem veem o João, que deu o sangue pela empresa por 10 anos, sendo desligado de forma impessoal. Isso quebra o contrato psicológico estabelecido. A partir desse momento, a produtividade dos sobreviventes pode cair até 20%, e o turnover voluntário, ou seja, os bons talentos pedindo demissão por conta própria, dispara. A equipe entra em um modo de quiet quitting, ou desistência silenciosa, onde as pessoas fazem o mínimo para garantir o salário até encontrarem algo melhor. Então, o que parece eficiência no curto prazo se torna um desastre cultural e financeiro no longo prazo. O autor ressalta que o algoritmo pode até sugerir quem cortar, baseado em dados de performance, mas apenas o humano pode decidir como cortar, com dignidade. Faz muito sentido, Alex. A liderança precisa assumir o papel moral, não terceirizar a dor. Mas, olhando para o lado prático, o que um gestor pode fazer amanhã de manhã para começar a transformar essa realidade? Como traduzimos essa tese em passos acionáveis, especialmente quando a conversa difícil é inevitável? Exatamente, Sarah. Para blindar a cultura contra os efeitos corrosivos de um offboarding mal feito e, ao mesmo tempo, transformar o adeus em um legado positivo, o artigo propõe o que ele chama de Protocolo Alumni. Este protocolo se sustenta em 3 pilares. Primeiro, a conversa é sagrada. A notícia do desligamento deve vir sempre do gestor direto, sem intermediários, olho no olho, ou, no caso de equipes remotas, por vídeo individual, nunca por e-mail, mensagem de texto ou em grupo. É um momento de vulnerabilidade que exige presença e dignidade. Segundo, a verdade liberta. Seja transparente e dê o motivo real da saída, seja reestruturação, desalinhamento de performance ou mudanças no mercado.
A ambiguidade, segundo o texto, é o terreno fértil para fofocas, paranoia e uma profunda desconfiança organizacional. E terceiro, construa uma ponte para o futuro. O desligamento não é o fim do relacionamento. Ofereça cartas de recomendação genuínas, atue como um conector com headhunters da sua rede e, se a empresa puder, estenda benefícios como o plano de saúde por um período. O artigo lembra que o ex-colaborador de hoje pode, e muitas vezes se torna, o cliente, parceiro de negócios ou até mesmo o chefe de amanhã. Isso parece ideal, Alex, e certamente um objetivo a ser perseguido. Mas na realidade do dia a dia, com líderes já sobrecarregados e sob pressão para ter resultados, como se garante que esses passos não se tornem apenas um checklist superficial e sem alma? E a verdade, muitas vezes, é complexa, delicada e pode até gerar litígio se mal comunicada, o que inibe muitos gestores. Essa é a complexidade, Sara, e a razão pela qual o offboarding é o teste final de caráter da liderança. O que o texto nos instiga é a sair do piloto automático, reconhecendo a profundidade do impacto. Para os líderes que buscam fazer isso na prática, o neurohack da empatia tática é crucial. Antes da conversa difícil, gaste 2 minutos visualizando o colaborador como alguém que tem família, medos, boletos a pagar, exatamente como você. Ative conscientemente os neurônios espelho. Ao entrar na sala, mantenha contato visual e uma postura aberta. Se você se permitir sentir um pouco da dor do outro, sua comunicação será mais humana e, paradoxalmente, menos traumática para ambos. A frieza traumatiza, a humanidade cura. É o que o texto conclui. É um esforço consciente, sim, e nem sempre fácil, mas os benefícios para a cultura organizacional e o legado da sua liderança são imensuráveis. É um investimento, não um custo. Compreendo. É um chamado para liderança com alma e coragem, mesmo nos momentos mais difíceis e desconfortáveis. Ninguém será lembrado pelos lucros trimestrais isolados, mas sim por como fez as pessoas se sentirem e como conduziu os momentos de maior vulnerabilidade. Este episódio nos lembra que o offboarding não é apenas um processo operacional, mas um pilar fundamental da cultura e um legado da liderança. A forma como nos despedimos diz muito sobre quem somos e sobre a cultura que construímos. E com essa reflexão profunda sobre a arte de despedir com alma, de Walter Maier, encerramos o Blueprint of Mastery de hoje. A planta baixa deste episódio e o acervo completo de Walter Maier estão no nosso Executive Office. Acesse office.blueprintofmastery.com.br. Conecte-se para receber os próximos módulos.